A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos. Estamos dando início ao painel Direitos Humanos e o Novo Normal, que contará com a presença dos seguintes palestrantes: Dr. Carlos Nicodemos, presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB-RJ, doutora Inês Virgínia Prado Soares, desembargadora do TRF3, e doutora Soraya Mendes, professora da Universidade Mackenzie. Este painel terá duração de 1 hora. Passo imediatamente a palavra à doutora Inês para a explanação da sua palestra. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento meus colegas de mesa, doutora Soraya, doutor Nicodemos. É uma alegria compartilhar essa mesa com vocês, compartilhar a reflexão sobre direitos humanos e o novo, vou colocar, normal, nesse congresso da OAB Federal. Eu, como magistrada, fiquei muito honrada pela lembrança do meu nome, pelo doutor Hélio, que me fez pessoalmente o convite. O doutor Hélio, presidente dessa comissão, trabalhamos juntos, e também num grupo do CNJ, e desde os 7 anos de idade nos conhecemos porque fomos colegas no colégio, no Colégio Santo Inácio, a vida inteira. Então, foi uma alegria encontrar o doutor Hélio depois de muitos anos. Eu moro em São Paulo, né, e o Hélio continua morando em Fortaleza, e saber que compartilhamos essa jornada de reflexão e de luta, porque nos direitos humanos a gente sempre está na luta, né, nunca só na reflexão sobre os direitos humanos. A palestra de hoje é a proposta do próprio título do nosso painel, do painel 80, que é o novo normal, me fez refletir o que eu podia falar para os senhores em pouco tempo, né? E fiquei pensando que a pandemia da Covid, ela nos lançou luzes para temas que tinham poucos adeptos na área jurídica, como direito sanitário, direito dos desastres, dentro a importância da ciência para o direito. A gente discutia isso muito, talvez, no âmbito ambiental. Então, o princípio da precaução era algo estritamente ligado ao direito ambiental. Se você saía dele, pouca gente usava o princípio da precaução em peças jurídicas que não tivessem alguma afinidade com o direito ambiental, no máximo uma ação de segurança alimentar, por causa dos transgênicos, havia o princípio da precaução, mas isso era bem restrito, e de um momento para o outro, todos nós precisamos saber desse direito que estava aí, mas que tinha um nicho, né? Poucos pesquisadores estavam lá pensando no direito. Eu me lembro que eu organizei um seminário no tribunal sobre saúde global e chamei a doutora Deise Ventura, que lançava um livro em 2018
sobre saúde global, e aquele assunto era um assunto meio que exótico, né? Agora nós vemos a professora Deise todos os dias na televisão e nas lives falando que é essa pandemia. Ela começa a pesquisar esse tema, ela já era especialista, ela é uma super especialista brasileira no tema desde da influenza, da H1N1, mas era um tema muito restrito. Eu me lembro que eu também organizei um evento em 2011 sobre doenças negligenciadas, e eu tinha que explicar o que eram doenças negligenciadas, que são aquelas doenças como malária e como outras doenças que a indústria farmacêutica não se interessa em produzir os remédios porque não são lucrativos. São doenças, geralmente, que afetam o Cone Sul não dão, e o investimento em pesquisas para se encontrar uma vacina e para se encontrar os remédios e os tratamentos não vale a pena do ponto de vista capitalista, do ponto de vista das empresas que precisam ter lucro, né? E aí, quando veio essa pandemia, logo no começo, quando não sabíamos nada, em janeiro, que as informações, eu fiquei pensando, será que essa vai ser mais uma doença negligenciada? E os primeiros discursos do próprio governo federal e dos governantes, mas também da população e dos empresários que precisavam manter seus comércios abertos, precisavam manter os empregos, né? Era no sentido de que era uma doença que ia afetar um determinado grupo, na época se falava nos idosos, né? Ou então algumas pessoas, um grupo com comorbidades. E eu fiquei pensando que se essa doença seria uma doença e acabaria sendo uma doença negligenciada, né? Porque se falava em 4.000 mortes, então, no Brasil, então era muito pouco, né? E infelizmente, não aconteceu isso, é uma doença que não pode ser negligenciada, tanto pela velocidade do contágio, como pelo número de mortes, pela gravidade mesmo da doença, né? Então, ela não é uma doença que vai ser estudada nos direitos humanos como uma doença negligenciada. Houve algum negacionismo de alguns governos pelo mundo, não só aqui, mas atualmente a doença foi mais forte que isso, né? Falou mais alto, infelizmente. Então, a gente vem para compreender esses temas que a gente pouco estudava dentro dos direitos humanos. Eu citei esses, mas a gente vê outros também, além do direito sanitário, direito dos desastres, a própria responsabilidade das empresas, que eu vou explorar um pouquinho adiante, a responsabilidade das empresas e direitos humanos. Então, esse talvez seja um pouco do novo. E, além disso, a gente tem também que ter um olhar diferente, nós, atores do direito, operários, operadores do direito, para os temas que já faziam parte da nossa atuação, né? A gente pensar... a gente tem que mostrar o direito, e o judiciário, eu como magistrada, a gente tem recebido as novas ações, as novas... são um modo de olhar o direito diferente. É aquele mesmo direito, você tem as mesmas relações contratuais, mas você precisa, e é desafiador para todas as partes, você precisa dar uma resposta diferente, porque o momento é diferente, mas você precisa saber muito daquele direito que você já sabia. Então, é um novo, mas é também um aprofundamento do que a gente já tinha, né? Então, eu fiquei pensando se eu me sentiria confortável com essa expressão, o novo normal, que intitula nosso painel, os direitos humanos e o novo normal. Primeiro, porque o novo vai depender muito do nosso esforço de transformação, do conhecimento jurídico e da nossa percepção da realidade que está posta. Quem atua na área jurídica, a advocacia, tanto a privada como a pública, como o Ministério Público, ele vai ter que se reinventar nesse contexto, de apresentar a sua demanda
que é, no fim, a mesma demanda, talvez ela não seja uma demanda nova, mas ele vai exigir tanto que o magistrado tenha outro olhar, ele vai ter que ter outro olhar e vai ter que explicar para o seu cliente, para quem precisa daquele direito, que nós estamos num momento excepcional. E muitas vezes nós não temos ali um respaldo legal, a gente tem um princípio, a gente tem já uma consolidação jurisprudencial. Na área da saúde, a gente teve vou colocar sorte, mas assim, há muito tempo que se discute o acesso à justiça, o acesso a medicamentos. Então, quando foi para se pensar em ações e conformações para se chegar aos leitos, a quem tinha prioridade de leitos, não foi um trabalho que se começou do zero, assim, já existia alguma base, inclusive a partir da audiência pública que foi feita no Supremo em 2009, salvo engano, pelo ministro Gilmar. Você já tem alguma base, alguma estrutura para, mesmo nesse momento excepcional, para trabalhar. Então, a primeira questão é essa, que talvez o novo dependa muito da gente mostrar esse velho com uma roupa que tem que ser nova, senão ele fica com a cara de embolorado, né? Fica parecendo que a gente está na moda ombreira de novo, as mulheres, aí a gente bota uma roupa que era da mãe da gente dos anos 80, não funciona. Então, essa questão do novo tem que ser novo mesmo. E, ao mesmo tempo, então, o novo normal, talvez o novo tenha sentido nessa perspectiva. Ao mesmo tempo, eu fico pensando se eu me sinto confortável ou não, porque, na perspectiva da luta e da defesa dos direitos humanos, o normal continua a ser a desigualdade, a vulnerabilidade de diversos grupos sociais e o maior risco de violação aos direitos humanos desses grupos. Então, a pandemia apenas acirrou muitíssimo mais a desigualdade, ou nos mostrou a desigualdade, desde a questão das mortes por falta de melhor estrutura hospitalar ou por impossibilidade de se fazer um isolamento social, quanto outras questões. As pessoas ficam isoladas nas suas casas, sendo que suas casas não têm saneamento básico, elas moram 8 pessoas numa casa, não tem a mínima condição de se fazer isolamento, as pessoas perdem os empregos, vem um auxílio emergencial, a gente viu os números na televisão das pessoas que acessaram esse auxílio, das que não tinham documentos para acessar. Eu tenho trabalhado no grupo do CNJ nessa questão das pessoas ou indocumentadas ou moradoras de rua que têm documentos, mas perderam, que não tem como acessar. E é impressionante o número, e essas pessoas realmente ficaram no limbo, porque agora essa prorrogação do auxílio emergencial foi para quem já estava cadastrado. Então, muitas pessoas não conseguiram se cadastrar e as notícias na imprensa não são nesse sentido. Isso talvez não seja tão importante. É mais importante, e é importante também que se apareça no Fantástico o tanto de pessoas que fraudaram e receberam o benefício sem ter direito. Isso também é importante. Mas é incrível como as pessoas que não tiveram acesso, como isso está silenciado das pessoas que não conseguiram se cadastrar. A OAB em São Paulo, pela Comissão de Direitos Humanos, tem feito um trabalho incrível. A gente, eu fui procurada pela doutora Ana Amélia, que é a presidente da comissão, e ela pessoalmente tem tocado e atendido as pessoas em situação de rua. Em São Paulo temos 40 mil pessoas em situação de rua, e ela mesmo contribuiu muito, porque o CNJ já estava trabalhando nessa questão, mas a gente precisava de um projeto piloto, e o projeto piloto foi em São Paulo, graças à OAB São Paulo e à Comissão de Direitos Humanos de São Paulo. Então, quero dar esse crédito aqui, registrar a luta
da doutora Ana Amélia, e a importância da OAB, que é capilarizada, que tem o maior, que com certeza é o conselho profissional com mais profissionais cadastrados e que é articulada e que pode contribuir muito para essa questão dos invisíveis. Então, esse segundo ponto do normal, a gente não está numa situação... O novo normal é o velho normal, é a desigualdade, infelizmente, é a desigualdade. Eu até tinha anotado aqui que eu posso brincar com as palavras e dizer que o velho, nós temos o velho anormal, né, na questão da desigualdade. Então, é um desafio para os direitos humanos. Mas, em tempos pandêmicos, o meu tempo já está quase acabando, não é, Hélio? Eu tenho 3 minutos, 4? 4, né? Eu vou só colocar algumas questões que eu acho que é importante, um ponto de diálogo entre a advocacia e o judiciário nessa questão de direitos humanos. O primeiro ponto é a importância de se incrementar ainda mais o tema empresas e direitos humanos. A ONU tem esse grupo de trabalho, empresas e direitos humanos, e tem incrementado muito a necessidade das empresas abraçarem a causa dos direitos humanos. Esse abraço tem que ser voluntário, nenhum abraço é involuntário, né? Mas, assim, esse movimento das empresas e da advocacia empresarial tem que ser mais forte nesse momento, mais incisivo nesse momento, para melhorar a própria imagem da empresa e para a gente conseguir sair dessa crise com mais força. Eu acho que é um benefício para a empresa, mas é um benefício também para as pessoas vulneráveis. E, nesse ponto, eu destaco, assim, no começo, muito se questionou a participação dos hospitais na pandemia, se houve uma DPF proposta pelo PSOL para que os hospitais cedessem de alguma forma, ou fosse requisitado, ou tivesse uma ocupação, até uma lei tramitando que há um parecer agora dizendo que aquela forma de tirar os leitos ou ocupar os leitos dos hospitais privados não é possível, ou é possível, mas é uma forma que no direito administrativo se chama de ocupação temporária. Então, há uma discussão, a gente pensa logo nessas empresas que são as empresas ligadas à saúde. Mas, nessa ponta, aos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, em abril eu fiz uma palestra e fiquei impressionada, porque outra pessoa trouxe um dado que a metade dos profissionais de saúde que morrem no mundo, morrem no Brasil. Então, há alguma coisa muito errada com o cuidado que nós temos com os nossos profissionais. O fornecimento do básico, do uso dos equipamentos básicos, a paramentação, a retirada da paramentação, diz que esse processo, quando você retira, tem que ser observado. Então, é uma responsabilidade aí das empresas. Além disso, mas aí eu não falo só das empresas hospitalares, eu falo das empresas em geral. A gente está acompanhando as manifestações dos trabalhadores de aplicativo que estão totalmente desamparados, que não têm direito nenhum, os trabalhadores de entregadores de comida, de Rappi, iFood, todos esses, né? Uber. Então, há um movimento forte nesse sentido e as empresas precisam dar uma resposta, o direito precisa dar uma resposta, e que não é só o direito do trabalho, né? É uma questão maior, né? Uma questão muito mais ampla. Além disso, com os protestos, junto à pandemia, com os protestos antirracismo, e a gente começa a ver as empresas virem a público pedir desculpas. Aliás, esses pedidos de desculpas pelo racismo, por terem adotado práticas escravocratas, as empresas da Europa, principalmente da Inglaterra, por terem adotado posições escravocratas nos séculos XVI, XVII, e vem a público pedir desculpas. E
a gente, junto com isso, vem um movimento, desculpas não bastam. Você quer, os manifestantes querem também investimentos atuais. E aí eu volto para as empresas e a importância da gente ver que há uma demanda aí que vai chegar ao Brasil também, um movimento que vai chegar com força de que as empresas precisam ter outra postura. E dentro desse movimento, eu lembro que o governo da Suécia, que não é empresa, né? O governo da Suécia pede desculpa pelo negacionismo em relação à pandemia no começo. Diz que se fosse hoje, teria adotado outras medidas. E esses pedidos de desculpa a gente não viu muito no Brasil ainda, nem de empresas, nem do governo, mas nem de empresas. E aí a gente talvez, a advocacia tenha aí um novo flanco, que será o direito ao esquecimento, quando a empresa, no começo, adota uma postura dizendo que quer que abra, que não tem muito conhecimento da pandemia, e depois ela recua e acolhe, tem outra postura positiva em relação à pandemia, e será que ela não tem direito? Eu acho que ela tem direito ao esquecimento, sim. Doutora Inês, nós temos 1 minuto, tá? Por favor. Que aquela postura seja retirada das redes sociais. Eu vou destacar isso e me coloco à disposição. Eu acho que o direito dos desastres chega com muita força nesse período, e é um bom caminho para a advocacia também, é uma boa interface de diálogo, um bom respaldo para as ações e para as demandas que chegam ao judiciário. Eu agradeço, falei correndo, porque é pouco tempo, a gente é acostumado a enrolar mais, não é? Mas eu agradeço imensamente, Hélio. Eu tinha feito um agradecimento antes de você chegar ao ar, e fiquei muito honrada com o convite e com a lembrança do meu nome. Obrigada. Obrigado, desembargadora Inês. Eu peço desculpas aos participantes e aos que nos assistem, porque minha internet caiu logo no início, né? E aí tivemos que começar porque o tempo urge. Para mim é uma satisfação muito grande integrar essa mesa nesse primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia, uma iniciativa do Conselho Federal da OAB, nessa mesa em que o nosso tema Direitos Humanos e o Novo Normal, Sala Silvio Capanema, uma justa homenagem ao desembargador Silvio Capanema, advogado por 35 anos, desembargador aposentado, um grande estudioso do direito privado, o autor da nossa lei das locações, não é uma justa homenagem que o Conselho Federal da OAB faz. Agradeço à desembargadora Inês Prado Soares por sua intervenção, ela que é desembargadora no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ex-procuradora regional da República, graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mestre e doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Esse é o currículo profissional e acadêmico da desembargadora Inês Virgínia, mas tem também um currículo afetivo, como os colegas no primário de Podemos, no Colégio Santo Inácio. Eu já tive 10 anos de idade, eu sei que é difícil acreditar, mas eu já tive 10 anos de idade. Estudamos juntos no Colégio Santo Inácio, em Fortaleza, depois nos reencontramos na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Satisfação muito grande, desembargadora Inês. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Na sequência, eu quero passar a palavra para a sua intervenção ao colega Carlos Nicodemos, advogado, professor universitário, especialista em Direitos Humanos na Universidade Complutense de Madrid, pela Universidade Complutense de Madrid, Espanha, presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB Rio, Seccional do Rio de Janeiro, é membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB e advogado militante na área de direitos humanos. E eu, com muita satisfação, passo a palavra ao colega Nicodemos. Obrigado,
Hélio, cumprimentando a você, que é o nosso presidente na Comissão Nacional de Direitos Humanos, uma honra e satisfação ladear contigo esse momento tão importante para uma reflexão na Casa da Advocacia, no Conselho Federal da OAB e para toda a sociedade brasileira. Dizer que me sinto muito honrado aqui, imprensado por duas gigantes mulheres, duas referências na área do direito, na área dos direitos humanos, no tema da justiça de transição, no tema da igualdade de gênero, racial. Então, eu me sinto aqui numa obrigação de tentar contribuir muito na perspectiva complementar e menos protagônica, porque eu tenho certeza que isso coube à doutora Inês e caberá à Soraya fazer essa reflexão. Bom, o nosso tiro aqui é um tiro curto, então a gente tem que tentar trazer alguns pontos centrais e deixar como sementes que possam serem trabalhadas ao longo dos novos desafios, e aí nós vimos construindo, né, essas pontes para o chamado novo normal. Nesse sentido que eu começaria na linha da minha antecessora, a doutora Inês, desconstruindo esse conceito de novo normal. Primeiro, que eu tenho um desafio nos 53 anos de idade e 30 anos de carreira de conceituar ou constituir o que vem a ser normal. Então, esse primeiro é o grande desafio que nós temos dentro desse cenário. E em relação àquilo que é novo, então, porque impõe-se, nesse contexto que nós vivemos em relação à pandemia, o mapeamento e a identificação que nós não vivemos simplesmente uma pandemia sanitária de saúde, nós vivemos uma pandemia política também. E aí, naturalmente, vem a pergunta, o que antecede o quê? Se é a pandemia política ou se é a pandemia sanitária, porque, como muito bem pontuou a minha antecessora, a doutora Inês, o que nós temos é uma situação em que se descortinou toda a estrutura de desigualdade que esse país tem no que diz respeito a questões tão centrais como a saúde. E que vem sendo tratada como um problema, muito resultado dessa leitura mesmo que faço dessa pergunta que deixei, ou seja, o que vem antes? É a pandemia política ou a pandemia sanitária? As profundas desigualdades, né, estruturadas ao longo desses 520 anos de país, de nação, nos permite dizer que a pandemia sanitária, entre aspas, é uma oportunidade para nós apontarmos, por exemplo, o nível de desigualdade que nós temos no que diz respeito ao acesso a esse direito humano fundamental que é a saúde. E, junto com ele, dentro de um conceito de indivisibilidade, interdependência e comunicação com todos os outros direitos fundamentais, o que a gente percebe hoje é que a pandemia sanitária ela é apenas uma, aspas, oportunidade para nós descortinarmos estas desigualdades que estão estruturadas na nossa realidade. E isso, então, não tem nada de novo. Na verdade, isso está colocado aí como uma profunda contradição em cima daquilo que nós defendemos e seguimos defendendo, a nossa Constituição Federal como uma carta cidadã, e que trouxe um enunciado de direitos fundamentais, mas que também trouxe uma estrutura de exigibilidade e de garantismo que aponta para vertentes liberais, clássicas, no aspecto econômico e político, e que administra, entre outras coisas, essas desigualdades que estão postas aí. E aí não falo de uma desigualdade, falo de um conjunto de desigualdades. Da desigualdade étnico-racial, da desigualdade de gênero, da desigualdade de classe, da desigualdade das condições de vulnerabilidade dos grupos em situação de vulnerabilidade e as minorias sociais. Então, não há nada de novo. O novo normal, na verdade, é o antigo estrutural, e que foi descortinado por essa pandemia sanitária. Queria fazer, então, essa questão preambular. Dito isso, trazendo aí para o nosso campo, o campo da justiça, eu acho que nós temos aí um grande desafio, viu? Minha colega de comissão, a Soraya, que, junto com o Hélio, lá integramos a Comissão Nacional de Direitos Humanos. Eu acho que o desafio está na construção de um conceito de garantismo ou pós-pandemia, né? Como é que nós vamos pensar a ideia desse garantismo que tem tantos fundamentos e que pode ser
no aspecto filosófico, jurídico, da efetivação do direito, ou então na perspectiva ética e estética do direito, como nós trabalhamos o conceito dos direitos fundamentais, trazemos esse desafio como uma ponte de construção para novas formas de compreensão a respeito da garantia dos direitos humanos. Como ficarão os direitos humanos a partir desse estado de pandemia que não tem nada de novo e que não tem nada de normal? Penso eu que é necessário e imperativo a gente pensar, especialmente aqueles que estão na militância, estão no protagonismo da construção das estratégias de defesa de direitos, especialmente das minorias e dos grupos em situação de vulnerabilidade. É preciso pensar, no meu ponto de vista, 3 grandes estratégias de desenvolvimento. Uma primeira, no que diz respeito à necessidade de nós concebermos nos territórios novas formas de articulação em rede. Ou seja, a ideia da ação individualizada, ela dá lugar agora a uma necessidade de nós construirmos identidades de coletivos no território e trabalharmos um conceito de representação que possa funcionar dentro de conceitos de redes. Ou seja, aquele sujeito em situação de vulnerabilidade ou que se constitui como uma minoria social dentro do conceito da ONU a respeito da questão idiomática, étnico-racial, religiosa, ele vai ter que buscar o seu lugar dentro desse chamado novo normal para, na sua identidade, construir novas ações de rede que permitam efetivamente ações que tragam resultados à sua necessidade e perspectiva de direitos. Então, essa questão de operar em rede, no meu ponto de vista, ela é fundamental e estratégica. Queria também trazer um novo desafio e que a gente tem feito um exercício em relação a isso na Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal e também lá na Comissão de Direito Internacional no Rio de Janeiro, que é a ideia da internacionalização das agendas e pautas de direitos humanos. Eu acho que a gente vai ter que repensar como nós trabalhamos isso ao longo do processo de redemocratização do Estado brasileiro, que nós tivemos desde a era do presidente Fernando Henrique até a presidenta Dilma, uma política de reconhecimento de tratados, convenções, documentos jurídicos, que, no meu ponto de vista hoje, constitui uma estratégia prioritária de ser operada e trabalhada para nós sairmos das amarras que estão colocadas dentro dos chamados conceitos de porteiras e boiadas para denunciar, para construir, e não é só a abertura de processos, medidas cautelares, relatorias, mas também a construção de agendas para além do conceito oficial que nós temos hoje, que é dado pela Organização dos Estados Americanos e pela Organização das Nações Unidas. É preciso pensar alianças e coalizões latino-americanas que possam construir agendas comuns que vão incidir nos seus territórios latino-americanos e que permitam, dentro daquele conceito de rede e dentro da internacionalização dessas agendas, efetivamente nós temos resultados de garantia de direitos fundamentais para esses grupos em situação de vulnerabilidade e as chamadas minorias sociais. Queria dizer que essa estratégia da internacionalização, ela tem seu papel e seu valor junto aos organismos formais e oficiais da OEA, da ONU, e em relação às suas instâncias que estão aí colocadas. Mas penso que, quando se fala em internacionalização, é preciso ir um pouco além disso para nós tentarmos trabalhar a construção de agendas que estão no território. Eu acho que esse é um grande desafio, porque se está colocado nessa ideia de reposicionar a estratégia de trabalhar em redes através da construção de novas identidades coletivas, também nessa ideia da internacionalização, é preciso sair do aparente e do objetivo desses organismos internacionais e pensar outras formas de construção de agendas no território, e aí latino-americanos, horizontalizados na questão do hemisfério sul, a questão étnico-racial, a questão da desigualdade de gênero junto aos países da África em relação aos países da América Latina. É preciso pensar essa horizontalidade e construção dessas agendas. E, por fim, eu queria trazer, e vou entrando já no 10º minuto aqui, cronometrando
no meu reloginho aqui do lado, queria trazer o tema da operação do sistema de freios e contrapesos, né? Ou seja, por mais que a gente viva uma pandemia política em que se coloca em xeque, né, por grupos conservadores, dentro de ações extremamente perigosas à democracia, e uma democracia ainda muito incipiente, uma democracia, vamos chamar assim, de bebê, nós precisamos insistir em que é necessário operar o sistema de proteção judicial, mas dentro de um conceito de acesso à justiça. E aí eu queria trazer essa reflexão para esse momento. Em cima daquilo que nós podemos assim denominar como politização do jurídico e judicialização do jurídico, é preciso encontrar ou redesenhar um conceito de acesso à justiça que faça do judiciário apenas uma referência em relação a outros modos de acesso à justiça. E aí, não há como fugir, e queria deixar aqui registrado essa obra, a obra do professor Boaventura de Souza Santos, que ele fala sobre a Revolução Democrática da Justiça. A Revolução Democrática da Justiça, no meu ponto de vista, pode ser um ponto de partida para nós construirmos essa terceira estratégia que aqui eu quero dividir, no que diz respeito a essa politização do jurídico e a judicialização do político. E aí, nesse sentido, que essa obra nos aponta alguns caminhos que precisam ser pensados dentro desse conceito de revolução. Quando nós falamos de acesso à justiça como uma forma, como um conceito de garantia de direitos, nós não estamos falando necessariamente de acesso ao judiciário. Existem outras formas de acesso à justiça que passa pelo judiciário e não passa pelo judiciário. E projetos que foram desenvolvidos no território, e aí a gente tem alguns exemplos, como as promotoras legais, como o papel do Conselho Tutelar na Justiça da Infância e Juventude, que cumpre exatamente essa função da desjudicialização e do protagonismo do território, dos atores comunitários na efetivação de direitos, na garantia de direitos. Eu acho que essa revolução democrática anunciada por Boaventura de Souza Santos, há mais de 10 anos atrás, ela passa por essa necessidade de nós revisitarmos esse conceito. E aí pensarmos algumas coisas, entre elas, como eles assim sugerem nessa obra, uma profunda reforma processual, que garanta, naquela perspectiva do acesso ao judiciário, uma maior perspectiva das chamadas vítimas de violações de direitos. Novos mecanismos e novos protagonismos de acesso a direito e à justiça, a questão do pluralismo jurídico, a nova organização das gestões judiciárias, a revolução na formação de profissionais, novas concepções de independência judicial, uma relação do poder judicial que transforme o poder político e a mídia como mecanismos de proteção de direitos, e uma cultura jurídica democrática e não corporativa. Esse conceito de acesso à justiça e acesso ao judiciário, que traz essa ideia da politização do jurídico e a judicialização do político, no meu ponto de vista, tem que ser de forma equilibrada, mas que não nos remeta à condição, e aí eu quero terminar fazendo esse relato de experiência individual, ao que nós vamos viver no dia 17 de agosto, na primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal, aqui do Rio de Janeiro, em que vai apreciar um agravo de instrumento que foi apresentado numa ação civil pública a favor das pessoas que foram indenizadas pelo governo federal através da Lei 11.520 de 2007, por terem sido perseguidas por uma política sanitária, as pessoas portadoras de hanseníase, que foram perseguidas e enclausuradas, quase com os contornos de um crime contra a humanidade. E o MOHAN, que é um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, em que eu, então, advogo nessa ação civil pública, solicitou à Justiça que concedesse o auxílio emergencial às 7.000 pessoas que foram indenizadas pelo governo federal em relação ao episódio do confinamento que foi dado nas décadas de 50, 60, 70 e quase no final da década de 70, na década de 80. Essa indenização ela é paga num valor módico
através de uma lista que o governo federal tem. As pessoas estão cadastradas. Então, o pedido da ação civil pública é para que o governo federal pegue essa lista do Ministério dos Direitos Humanos e pague o auxílio emergencial, porque são pessoas empobrecidas, muitas delas ainda em colônias, são pessoas que não têm recursos e são pessoas idosas. E a liminar foi negada. Eu estou fazendo o papel de chato aqui. Estou terminando, presidente. Estou terminando. Para a conclusão. Então, terminando. E essa liminar foi negada. E agora nós vamos para a possibilidade de apreciar o recurso de agravo de instrumento que garanta o auxílio emergencial para essas pessoas. Quero aqui também registrar o constrangimento do juiz ao indeferir essa liminar, mesmo dizendo que reconhece e se solidariza com as pessoas em relação a serem portadoras de hanseníase, ele não se via seguro em dar a tutela em razão de que isso poderia colocar em vulnerabilidade uma reversibilidade da decisão que ele poderia dar. Eu queria dizer para o magistrado e todos os operadores do direito que as desculpas não são mais necessárias, precisamos ir além disso, e que os processos de estar com vergonha da decisão também não são mais suficientes, porque a gente precisa de efetividade e garantia de direitos. Desculpa se eu me excedi, presidente, e aí passo para a nossa próxima palestrante, devolvendo a palavra ao nosso presidente da mesa, Hélio Leitão. Obrigado, Nicodemos. Parabéns pelo brilho de sua intervenção. E, na sequência, eu passo a palavra à colega Soraya Mendes, advogada, pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, UNB, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora associada do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Direito do Centro Unificado de Brasília, UNICEUB, e membra da Comissão Nacional de Direitos Humanos da nossa OAB. Minha querida Soraya, com a palavra. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde aos meus colegas aqui de mesa, muita satisfação em estar com vocês aqui neste momento, muita satisfação em nós termos um painel com um título de Direitos Humanos nesse imenso evento organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, que, de uma certa forma, traz aqui também a oportunidade de que nós venhamos a discutir conceitos, e eu vou na mesma linha daqueles que me antecederam, daquela e daquele que me antecedeu. Grata à doutora Inês, grata ao doutor Carlos Nicodemos pela oportunidade que tive de ouvi-lo, porque, na realidade, também começo exatamente pelo incômodo. Tem cerca de 1 mês e meio atrás, e nesses tempos de pandemia a gente tem dificuldades de mensurar o tempo que realmente as coisas representam. Para mim, parece que foi 1 ano ou 2 atrás, mas foi 1 mês e meio atrás, eu fui rever aqui, eu escrevi um artigo falando sobre violência contra a mulher e, abre aspas, o novo normal. E daí, lá, né, já nesse momento, a inconformidade em relação a esse conceito que traz uma previsão de sociedade a partir de um padrão de sobrevivência que vai determinar uma adequação a determinadas tecnologias, tais como essa que nós estamos utilizando aqui, ou talvez aquilo que nós vamos incrementar no que nós vamos carregar dentro da nossa necessaire, a partir da necessidade de carregar uma máscara ou álcool gel, enquanto que a realidade é uma realidade completamente diferente dessa. E isso realmente é algo que tem de trazer incômodo, tem de trazer inconformidade, tem de trazer indignação, e diria mais tem de trazer raiva, num sentido não da raiva destrutiva, mas da raiva freiriana, da raiva que Paulo Freire nos dizia, que implementa a força para que nós possamos ter modificações. E aí, nesse sentido, inconformada também, assim como os que me antecederam aqui, com esse conceito utilizado como uma chave de compreensão absolutamente limitada. E aqui
uma nota de rodapé muito breve. Um pouquinho antes de nós entrarmos aqui nessa nossa live, eu ouvia um jornal aqui a partir de uma rede de televisão a cabo, em que se falava, e mais uma vez, a respeito da exclusão digital dos estudantes, das estudantes desse país. E mostrava uma professora que abriu uma campanha para doações de celulares, porque, dentre outras coisas, dos 20 e tantos alunos que ela tinha em sala de aula, somente 7 conseguiam acompanhar as aulas online. Só que desses 7 que conseguiam acompanhar as aulas online, nem todos conseguiam também acompanhar, nem todas conseguiam acompanhar, porque não tinham acesso a pacotes de dados. E eles verificavam lá da escola que o pacote de dados ele deveria realmente esgotar ali nos primeiros dias do mês, porque as crianças conseguiam acompanhar nos primeiros dias do mês e do restante não conseguiam. Então, com essa nota de rodapé, eu volto agora para o texto para dizer que novo normal, né? E perguntar que novo normal é esse, com essa adaptação de tecnologias que tão boas são. Vejam que nós estamos aqui entre Rio de Janeiro, Brasília, Ceará e São Paulo, aqui numa tela, falando num evento para 100 mil pessoas, mas que, ao mesmo tempo, determina uma exclusão, que é a exclusão clara deste país, que se constituiu a partir da apropriação de territórios pertencentes a comunidades indígenas, a povos indígenas, que sequer se dá a partir de um determinado momento muito recente da história desse país de serem denominados como povos, a partir da apropriação da mão de obra escravizada de corpos de homens e mulheres negros trazidos de África e que nos legaram este racismo estrutural e que, do outro lado, também trouxeram da Lei-Mar uma estrutura patriarcal que coloca as mulheres em situação de subserviência, de subalternidade e que nos mostra hoje. E essa é a real pandemia existente a se falar com relação à violência contra a mulher, que o confinamento de hoje foi o confinamento de sempre em relação às mulheres e que determina que as mortes continuem acontecendo tal como aconteceram ao longo de toda a história, sem que nós pudéssemos ter colocado as luzes que colocam. Eu acredito que talvez a melhor chave de compreensão para que a gente possa falar a respeito da normalidade, seja o que a professora Marilena Chauí traz a respeito do que é a sociedade brasileira no seu DNA autoritário. Esse é o normal, essa condição de subalternidade, essa incapacidade de, não digo mais nem de indignação, mas de colocar-se com o outro, quando nós temos números que são números que mostram mais de 80 mil pessoas mortas. Essa incapacidade de identificar-se com o outro, ela é muito séria em termos de construção política. Ela mostra o que a professora Marilena Chauí já nos relatou pelos seus estudos e com tanta veemência pelo que significa ser uma sociedade autoritária. Agora, ela nos lembra, sim, determinados momentos da história, que são momentos nos quais as mortes não indignavam, as dores não indignavam. É óbvio que nós não podemos fazer comparações com a Alemanha Weimar ou a Alemanha nazista para o tempo de agora, mas eu também passo a dizer o seguinte, que nós também não podemos analisar a história como se fosse um crime continuado, que se repete nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. A história se repete de acordo com aquelas condições de tempo, lugar e com modos de execução diversos. E o que a gente pode perceber é que nós temos uma incapacidade, de uma forma geral, de enxergar o quanto de dor e de sofrimento está sendo imposto a toda essa massa que hoje se coloca tanto a partir de uma perspectiva de divisão da propriedade em classes, quanto de uma perspectiva do racismo estrutural, colocadas como quem mais morre,
porque são os homens e mulheres negras que mais morrem, são os homens e mulheres negras que mais se encontram dentro daquelas condições de vulneração, e esse é um ponto que eu quero abordar agora na sequência, em relação ao mercado de trabalho, e também as mulheres encarceradas com seus agressores em função do confinamento. Essa estrutura de gênero, raça e classe, que tão bem é pensada também em termos epistemológicos como interseccionalidade, é o DNA da nossa sociedade brasileira. E por isso é muito difícil falar de novo normal. A gente tem algumas questões que me parecem interessantes de serem destacadas aqui, e eu quero ser bastante breve também, até para poder aproveitar a oportunidade, talvez, de ouvir ainda, se possível for, mais uma vez, aqui tanto Inês quanto Carlos. Mas para dizer o seguinte, quando nós pensamos em vulnerabilidade, e eu tenho trabalhado muito esse conceito, vulnerabilidade, ela carrega em si uma ideia de que existe algo também no próprio indivíduo que faz com que aquele indivíduo, com aquele homem, aquela mulher, encontre-se naquela situação específica. Eu gosto muito mais de falar de processos de vulneração, porque quando nós falamos de processos de vulneração, nós falamos a partir da origem latina do verbo vulnerar, que diz que é ferir, que é machucar. E aí nós buscamos as causas destes processos. E é isso que o Estado brasileiro faz, historicamente, ele vulnera. A crise sanitária, ela não inaugurou, como Inês disse muito bem, como Carlos disse muito bem, a pobreza nesse país, mas a crise sanitária mostrou 46 milhões de indocumentados dentro de um próprio país. Pessoas que não têm CPF, pessoas que estão à margem deste recurso, que é um recurso tão pequeno, mas que faz tanta diferença na vida de quem está completamente alijado de tudo. A crise sanitária, ela não trouxe a maior das dificuldades que nós temos hoje faladas a respeito do direito à saúde, mas, aí eu faço aqui referência, como mostram os dados do IBGE, 13,5 milhões dos brasileiros e brasileiras que vivem na extrema pobreza, 75% deles são pessoas pretas e pardas. É a gente preta e pobre que mais faz uso do transporte coletivo. É essa mesma gente que vai utilizar esse transporte coletivo, que vai depender do SUS, e é essa gente que está morrendo. Quando a gente fala em saúde, a gente também tem de falar, e como também já foi muito bem lembrado aqui, 16,38% da população brasileira não tem acesso à água. A gente está falando, portanto, da necessidade, sim, eu concordo, meu querido companheiro e amigo, colega Carlos Nicodemos, nosso constitucionalismo, o nosso garantismo, embora com uma face positiva que diz respeito a esses direitos e garantias fundamentais sociais, não criou anticorpos para isso. Nós tivemos a tarefa de nos defender do Estado com um garantismo negativo, porque o Estado continua matando, e aí o seu Rio de Janeiro tanto traz elementos, né, e dados nesse sentido para mostrar, mas a gente precisa reavivar esse garantismo positivo que fala que direito à saúde, que direito ao trabalho e que direito a uma vida livre de violência, que depende de políticas públicas, no caso aqui falo eu, e não posso deixar de dizer das mulheres, é fundamental. Eu acho que a gente tem uma tarefa muito grande, da academia, e eu que vivo com um pé na academia e com um pé na advocacia, para a gente poder falar realmente, talvez não de um novo normal, ou melhor, não de um novo normal, mas quem sabe de uma outra sociedade que precisa ser criada, e há tanto tempo a gente vem dizendo, outro mundo é possível. Parabéns, Soraya, pelo brilho e candência da sua intervenção. Eu vou precisar encerrar. Quero agradecer a todos e a cada um de vocês por esse evento, por esse momento. Foram intervenções brilhantes, foram intervenções que convidam a uma reflexão. Estou muito orgulhoso de todos vocês, estou muito orgulhoso de ter participado
desse evento. Eu ficaria aqui o dia inteiro, mas o tempo urge, né? E aí a gente vai ter que encerrar por aqui. Eu agradeço muito à desembargadora Inês Virgínia pela sua participação. Um prazer muito grande revê-la, desembargadora Inês, ainda que virtualmente. Meu querido Carlos Nicodemos, uma satisfação muito grande ouvi-lo. Fiquei muito feliz por você ter aceito esse convite. Eu vou tratá-los por vocês, afinal, somos companheiros aí da nossa Comissão Nacional de Direitos Humanos. E a Soraya, que encerra aqui, em grande estilo, aqui, o nosso evento. Muito obrigado a todos, um grande abraço e sigamos na luta pela afirmação, promoção e defesa dos direitos humanos nesse nosso país tão injusto. Muito obrigado.